Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. A cada episódio eu vou ler uma breve passagem que me inspirou e me deu forças para superar desafios que vivi em algum momento da minha vida. Essa filosofia prática de vida com mais de 2000 anos guiou alguns dos maiores homens e mulheres da história, nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram. Espero que ela também possa te ajudar. Para maiores informações, visite Meditação Estoica no Instagram. Nesse episódio, nós vamos ler a terceira história do Steve Jobs, o seu speech que ele fez em Stanford em 2005. Nos últimos 2 episódios, a gente leu a primeira história e a segunda, e a relação dela. Vamos lá, Steve Jobs. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia: "Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia terá razão." Isto me impressionou, e nos 33 anos transcorridos, sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto: se hoje fosse meu último dia de vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que faço? E se a resposta for não por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa. Lembrar-me que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar-se de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Cerca de 1 ano atrás, um exame revelou que eu tinha câncer. Uma ressonância às 7h30 mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era pâncreas. Os médicos me disseram que era uma forma de câncer quase certamente incurável e que minha expectativa de vida era de 3 a 6 meses. O médico me aconselhou a ir para casa e organizar meus negócios. O que no jargão médico é: prepare-se, você vai morrer. Significa tentar dizer a seus filhos em alguns meses tudo que você imaginava que teria anos para lhe ensinar. Significa garantir que tudo esteja organizado para que sua família sofra o mínimo possível. Significa se despedir. Eu passei o dia todo vivendo com aquele diagnóstico. Na mesma noite, uma biópsia permitiu a retirada de algumas células do tumor. Eu estava anestesiado, mas minha mulher que estava lá contou que quando os médicos viram as células ao microscópio, começaram a chorar, porque se tratava de uma forma muito rara de câncer. Tratava por cirurgia. Fiz a cirurgia e agora estou bem. Nunca havia chegado tão perto da morte, e espero que mais algumas décadas se passem sem que a situação se repita. O tempo que vocês dispõem é limitado, e por isso não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixem aprisionar por dogmas. Isso significa viver sob ditames do pensamento alheio. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro de sua voz interior. E acima de tudo, tenham a coragem de seguir seu coração e suas intuições, porque eles de alguma maneira já sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação maravilhosa chamada The Whole Earth Catalog, uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stewart Brand, não longe daqui, em Menlo Park. E ele deu vida ao livro com um toque de poesia. Era o final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica. E por isso, a produção era toda feita em máquinas de escrever, polaroids e tesouras. Era como um Google em papel, 35 anos antes do Google existir. Um projeto idealista e repleto de ferramentas e ideias magníficas. Stewart e sua equipe publicaram diversas edições do The Whole Earth Catalog. E quando a ideia havia esgotado suas possibilidades, lançaram uma edição final. Estávamos na metade dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês. Na 4ª capa da edição final, havia uma foto de uma estrada rural em uma manhã, o tipo de estrada que alguém gostaria de pegar carona. Abaixo da foto estava escrito: permaneçam famintos, permaneçam tolos.
era a mensagem de despedida deles. Permaneçam famintos, permaneçam tolos. Foi o que eu sempre desejei para mim mesmo, e é o que desejo para vocês em sua formatura e em seu novo começo. Mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. E muito obrigado a todos. Bom, incrível, né? Acho que as 3 partes das frases do Steve Jobs, eu já escutei esse discurso inúmeras vezes, em inúmeros momentos da minha vida. E as 3 histórias são incríveis. Então, se você não escutou o podcast número 52 e o 53, escute eles também, que estão no início. E as lições do estoicismo, né? E nesse a maior lição é realmente o momento mori, né? Você lembrar e meditar sobre a sua mortalidade. Os estoicos não veem isso como algo negativo, como algo ruim, você pensar sobre a sua mortalidade. É simplesmente um exercício que a hora que você reflete sobre ele, sobre a obviedade da sua morte, né? A gente não sabe se a gente vai viver horas, dias, meses, semanas ou alguns anos. A única coisa que a gente sabe é que a gente eventualmente vai morrer. Assim como todos que nos precederam já morreram, assim como todos os que virão também morrerão. A morte independe, né, do status social, se você é rico, pobre, qualquer que seja o sexo, qualquer que seja a raça, todos vão morrer. Essa é a única certeza que a gente tem. Sêneca disse: a maioria dos homens minguam e fluem em mistério entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Você pega essa frase do Sêneca, né, com o que o Steve Jobs disse agora há pouco, na frase dele, você não viver a vida de outras pessoas, você realmente valorizar, seguir a sua intuição, seguir aquilo que você ama. Marcos Aurelius ainda escreveu: você poderia deixar a vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Então, no Meditações, no seu diário pessoal, ele escreveu isso para ele. Você pode morrer a qualquer momento. Para os romanos naquela época a morte ainda era mais presente, né? Porque eram tantas guerras, a praga que ele enfrentou durante o reinado dele, foram mais de 5 milhões de romanos, muito mais poderosos do que o Covid, por exemplo. Então ele tinha a morte muito mais no quintal. Outra frase muito bonita do Marcos Aurelius sobre o momento mori é: quando você acordar pela manhã, pense em que privilégio é estar vivo. Pensar, desfrutar, amar. Em outra ele diz: em resumo, breve é a vida. Devemos aproveitar o presente com bom juízo e justiça. E acrescentou: em breve, muito em breve, você será cinzas, ou um esqueleto, e um nome, ou nem mesmo um nome. A vida é apenas um momento, e depois de um curto período de tempo, nós estaremos mortos. Sêneca ainda diz: muitos pensam que a morte é coisa do futuro, mas não é. A morte é coisa do passado. Todos aqueles minutos que você já viveu ficaram para a morte. Então é isso, né? Acho que a gente escutar isso de um gênio contemporâneo nosso como Steve Jobs, essa profundidade dessas reflexões e como isso afetou a vida dele, nos faz pensar e refletir e mudar a nossa forma de agir, de encarar esses momentos e minutos valiosos que a gente tem na nossa vida. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.